Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente ficou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zeno. Como reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida sendo perdido pela força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zeno focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Hoje, as pessoas veem os estoicos como pessoas inquebráveis, que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas não apaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são tão impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e tornar-se um estoico, e foi o que aconteceu. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade que tem. Esse era o tipo de união e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonio Rufo, o professor de Epicteto, uma vez disse: não são apenas os homens que possuem ardor e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam não menos do que os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver praticando a filosofia do estoicismo e as mulheres não? Mesmo em um momento em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem tender a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom.
Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega desprevenido, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Entramos no mundo sem saber nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo falsas expectativas para nossas vidas, nos deixando decepcionados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que é que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externos, não sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar ou não. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Esforçar-se por objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é inútil. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção e, portanto, vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim no seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não conhece o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço.
Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer agora, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve causar dano a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão, mas é claro que ele não fez isso. Durante todo o tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos infratores, Nelson Mandela estimulou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Esse caminho é um processo, assim como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, precisamos praticar o autovalor. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e realizadora. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.